Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Bom, a gente teve já aqui, durante esse Conversas Cruzadas, uma aula de direito, né, e de interpretação e tudo que de projeção que pode se fazer, de análise. Eu quero a opinião de vocês agora, opinião sobre o que o presidente disse ali, que o país deu uma lição de democracia ao mundo e classificou o julgamento como primoroso. Tua opinião sobre essas falas, doutor Marcelo? Certo. Eu penso que antes de uma lição de democracia, houve uma lição de independência do Poder Judiciário. Qual é o risco de dizer que há uma lição de democracia? É porque se o Congresso Nacional aprovar uma medida que seja antipática, como uma redução exagerada de penas ou uma anistia, e aí não vai se dizer que não é democracia, porque os representantes eleitos fizeram isso. Então a gente só tem que ter um cuidado, porque a mesma lição de democracia que agora homenageia pode nos contrariar caso o Congresso Nacional aprove algo que nos limites da Constituição, obviamente, desagrade A, B ou C. Então eu preferia dizer que a grande lição está antes da democracia na independência do Poder Judiciário, que não se intimidou. E o senhor acha que foi um julgamento primoroso, como disse o presidente Lula? Pois olha, Léo, todo julgamento que envolve esse grau de polêmica, de emoção, é muito difícil avaliar sobre, não sei o que a Uri acha disso, sobre a perspectiva de ser primoroso ou não, porque os pontos de vista, eventualmente, inevitavelmente, serão polêmicos e conflitantes. Então, uma coisa é dizer, eu não concordo com o argumento do ministro A, B ou C, outra é dizer que ele agiu de forma técnica ou inconstitucional. Então, esses termos primorosos, enfim, eles são muito difíceis de serem administrados num tribunal constitucional. Porque como a Constituição vive de preceitos muito abertos, é muito comum que haja divergências dentro do próprio tribunal. Não é por menos que toda hora estamos vendo decisão por 6-5 e coisa parecida. Ou seja, o Supremo tem uma tradição de muitos votos divergentes. Então é difícil avaliar um julgamento do ponto de vista, ele é primoroso ou não. Eu prefiro dizer que é um julgamento que, de mais a mais, seguiu as regras do jogo, ainda que tenham elementos que podem ser alvos de críticas mais duras ou menos duras. Eu acho que a classificação de julgamento primoroso que o presidente Lula fez não necessariamente se foi unânime, ou nesse caso nem foi unânime na turma, né? Teve um voto divergente, mas tecnicamente analisando o julgamento, considerando inclusive a divergência que há. É essa a pergunta, se foi primoroso ou não. Ou se foi primoroso quer dizer que foi impecável, que teve erros ou não teve erros. Mas qual julgamento é impecável? Aí que está, um julgamento que envolve uma complexidade dessas, eu sempre digo, a perfeição não é coisa desse mundo, infelizmente. A perfeição não é coisa desse mundo. Então, dizer que um julgamento que envolve um ex-presidente da República, militares de alto coturno, é impecável, nunca vai ser. E isso não é um problema do Brasil, não vai ser em outros lugares do mundo. Nós que estudamos tribunais constitucionais, direito comparado, então eu acho que seria até uma injustiça com o Supremo Tribunal dizer, olha, vocês não agiram de forma primorosa em todos os sentidos, porque nós vamos encontrar críticas. Agora, isso não significa também que o trabalho deva ser desmerecido, esse é meu ponto. Doutor Auri, foi primoroso esse julgamento? Eu acho que eu e o Marcelo não voltamos mais juntos. Estão tentando? Mas não tem, não vou. Eu concordo com ele. Primeiro, o Lula fez uma fala ali, uma fala política.
sabe, de um presidente. Ele não estava fazendo uma fala técnica, uma fala política. Ele se referiu ao macro. Primoroso no sentido de que, bom, realmente a democracia sobreviveu, as instituições sobreviveram, aquilo foi uma coisa muito séria, sabe? Nós já participamos de debates aqui antes, quando se discutiu o mérito desses processos. Sim, eu li, eu estudei aquele relatório da Polícia Federal que deu origem a esse processo, tinha prova, sim, nós estivemos muito perto, na minha opinião, de ter o golpe, estivemos muito próximo daquilo ali. Foi algo lamentável na história do país, é muito grave. E o que o Lula falou genericamente foi grave, sobrevivemos, as instituições sobreviveram com independência, sabe? E com divergências pontuais, mas tivemos um processo que terminou numa sentença com efetividade, com penas e com cumprimento. Contraditório, com defesa. Contraditório, com defesa. Claro, e eu concordo com o Marcelo, a gente sempre vai ter divergências pontuais, a gente está divergindo aqui na pena. Olha, a gente acha até que essa pena podia ser... Mas ninguém vai dizer que esse processo foi absolutamente nulo do início ao fim, que nada disso aqui tem validade. Não tem. Responsavelmente, nós não podemos dizer uma coisa dessa. Eu fui crítico de várias posturas do ministro Alexandre, desde o início, critiquei muitas coisas, mas, bom, fui vencido pelo próprio Supremo. Eu entendia que, por exemplo, ele não deveria ser o relator em processo em que ele era mencionado sistematicamente como uma vítima em potencial, que não era salutar para o julgamento ele estar ali. Bom, fui vencido no Supremo. Em democracia, aceitei o julgamento, sabe, é unânime, o Supremo disse não há suspeição aqui, não há quebra de imparcialidade, continuou. Então a bola segue. Teve defesa? Mas não tivemos prazo suficiente. Bom, o Supremo refutou. Então, em suma, no grosso, e outra, o Marcelo falou uma coisa interessante também, maxi processos não é uma dificuldade só do Brasil. O mundo tem dificuldade de lidar com maxi processos, de uma complexidade desse tamanho, que afeta pessoas, ex-presidente, militares de alta patente, enfim. Estabilidade política. Estabilidade política, institucional. Sem dúvida, é sabe? algo muito... Então, nesse ponto, foi uma lição de democracia, no sentido de termos sobrevivido, de termos conseguido ter um processo com resultado final e com efetividade. Porque podíamos não ter efetividade nenhuma nisso aqui. Sim. Então, foi nesse contexto que ele falou. Ele é um agente político. Claro. Ele é um presidente, claro. 6